Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 374. O hino 374. 374. Glória a Jesus. Aleluia. Chamemos outro hino. 232. Deus abençoe. O hino 232. Aleluia.
Aleluia. Chamemos outro hino. É o mesmo? 106? Louvado seja Deus. 106. Chamado por 2 irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. As palavras do hino já foi uma oração cantada diante de Deus. E certamente o Senhor já ouviu. E agora nós em comunhão vamos dobrar nossos joelhos. Serão apresentados diante de Deus os que pediram oração nesta noite. Um grande número de pedidos por motivo de enfermidades, crianças enfermas, são muitos casos, vamos citar alguns a pedido. Irmãos, também há pedido de oração por causa, são causas que não são resolvidas pela justiça dos homens, mas só Deus pode resolver a causa. Glória ao nome do Senhor. Também há pedido de oração pelas famílias enlutadas, que são muitas, também por irmãos e também testemunhados que pedem a oração da igreja por motivo de tribulação, outros por viagem, por acidentados e pelas famílias. Assim o servo de Deus que vai fazer esta primeira oração apresentará nas mãos de Deus, orando também, irmãos, pelo ministério na bendita obra. Sabemos que todos se doam, é voluntário,
é um chamado também, é um chamamento de Deus para o ministério. Oraremos, irmãos, para que Deus dê luz, dê também, irmãos, toda a direção na condução desta bendita obra, principalmente os servos mais antigos, em cujos ombros pesa uma parcela maior de responsabilidade. E é nosso dever orar por todo o ministério constituído. Também o servo de Deus pedirá ao Senhor a revelação do conselho da palavra, que o Senhor mais esta noite venha falar com todos nós, porque, irmãos, nós vemos o rosto dos que estão aqui presentes e não vemos uma multidão que está na mesma comunhão, conectado ou conectada. Mas Deus conhece o coração de cada um, irmãos, e Ele manda a sua palavra como Ele quer, porque Ele sabe o que se passa no interior de cada um de nós. Também oraremos, será apresentado nosso irmão Ezequiel Idalino de Oliveira, é ancião em Bauru e contraiu a Covid. Pede as orações, irmãos. Também nosso irmão Luiz Vassalo, ancião aqui da Vila Pompeia, está hospitalizado. Oremos pelo servo de Deus. E oraremos também, irmãos, pela família do saudoso irmão Paulo, que era ancião em Ourinhos. Hoje o Senhor recolheu também a esposa, que era viúva e agora dorme no Senhor, como o Senhor já recolheu o irmão Paulo. Oremos pela família. E também, irmãos, nosso irmão Braz Hipólito é diácono na Vila Aricanduva, teve AVC e a família pede com angústia que ore a Deus por todos, que Deus faça uma obra. Também oremos pela menina Isabela de Sinop, está com líquido no cérebro. E também a Thalita de Fernandópolis, é uma criança e a família pede as orações. E outros tantos, irmãos. Às vezes, mencionando o nome de uns, alguém pode ficar triste. Da minha neta não mencionou, do meu esposo não mencionou. Mas o Senhor conhece toda a necessidade que há. Assim, unidos em comunhão, busquemos a Deus na oração. Amém. Amém. Eterno e bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Teu Santo Filho, nosso amado Salvador, humildemente, Senhor, dobramos os nossos joelhos diante da Tua presença, rendendo-Te graças, primeiramente pela obra que fizeste na nossa vida, porquanto estávamos nós mortos em ofensas e em pecados. Ó Deus, não gozávamos desse privilégio que hoje desfrutamos diante da Tua presença. Mas, ó Deus, a Tua misericórdia nos alcançou e Tu fizeste esta obra tão gloriosa, Senhor, na nossa vida, renovando-nos para uma tão gloriosa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. Pai amado, graças Te damos, Senhor, pela conservação da nossa alma nesta bendita e santa graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Ó Deus, perdoando as nossas faltas, suportando-nos, ó Deus, com Teu amor, ó Deus, com a Tua paciência e com a Tua misericórdia. Senhor, nós Te pedimos nesta oração, Senhor, revista-nos cada vez mais do Teu Espírito Santo e capacita-nos, ó Deus, para que melhor possamos fazer a Tua vontade.
porquanto sabemos que de nós mesmos, ó Deus, não temos esta condição. Em nós mesmos, ó Deus, não há esta força, Senhor, não há esta capacidade. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que não escolhe os capacitados, mas Tu, Senhor, capacita quem Tu escolhe, ó Deus, e Tu nos tens escolhido, Senhor. Então, ajuda-nos por caridade, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor, porquanto este é o propósito do nosso coração. Pai amado e justo, Te agradecemos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós aqui reunidos neste salão, ó Deus, e milhares, ó Deus, de irmãos e irmãs espalhados, ó Deus, por este país, pelo mundo afora, Senhor, todos na mesma fé, no mesmo sentimento, numa mesma comunhão, reunidos, ó Deus, aleluia, para, Senhor, juntos louvarmos e glorificarmos o Teu nome, neste santo culto de louvor e adoração. Receba os hinos que cantamos, ó Deus, e esta humilde oração que nós elevamos a Ti por fé, Senhor, nesta noite. Teu servo mencionou, Senhor, diversas necessidades, ó Deus. Tenha compaixão, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, são famílias enlutadas, ó Deus, são crianças enfermas, ó Deus, muita tribulação, Senhor Deus, muita enfermidade. Senhor, tenha piedade e misericórdia, Senhor. Esconda-nos, ó Deus, debaixo da Tua mão potente, até que passe a calamidade, Senhor. Tu és poderoso e misericordioso também. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos todos estes que foram nominados, citados. Ó Deus, nós não temos condição de, ó Deus, memorizar o nome de todos, mas Tu és conhecedor. Antes mesmo de Te pedirmos, ó Deus, Tu já és conhecedor da necessidade de cada um de nós. Então entregamos nas Tuas mãos todos estes que foram mencionados, famílias enlutadas, servos que estão, ó Deus, enfermos, internados. Ó Deus, tenha piedade e misericórdia de todos, pelo amor de Teu santo nome, Senhor. E vá ao encontro de cada um, Senhor. Conforta, consola, renova as forças, anima, encoraja, Senhor, pelo amor de Teu santo nome. Senhor, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Tu és o nosso esconderijo, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Pai amado e justo, Te apresentamos o ministério da Tua obra em toda a face da terra, Senhor. Te apresentamos os Teus servos, ó Deus, mormente os mais antigos, ó Deus, sobre os quais pesa, Senhor, uma grande responsabilidade, Senhor, na condução desta obra, Senhor, que tem prosperado tanto, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu tem feito, Senhor, operado o milagre da multiplicação, Senhor Deus. Aleluia, chamando um grande número de povo, não só na nossa nação, mas em outros países também. E a luta, Senhor, tem sido árdua, mas, Senhor, guarda os Teus filhos e, Senhor, cuida da Tua obra pelo amor de Teu santo nome, Senhor. Pai santo e justo, nós vamos Te pedir também em favor das autoridades constituídas. Te apresentamos também, Senhor Deus, as autoridades da saúde, aqueles que trabalham na linha de frente no combate também, Senhor, ao Covid-19. Senhor Deus, médicos, enfermeiros, quantos, ó Deus, têm perdido a sua vida, ó Deus, por conta da contaminação. Tenha piedade e misericórdia. Nós Te apresentamos, ó Deus, esta classe, Senhor Deus, que está combatendo, Senhor Deus, com tanta valentia, Senhor Deus, neste campo de batalha contra esta enfermidade. E também outros profissionais que da mesma forma estão, Senhor Deus, expostos. Tenha piedade e misericórdia e proteja-os também, Senhor. Pai amado e justo, vamos Te rogar nesta noite, mande-nos do céu, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra. Por ela venha falar aos nossos corações. Tu conhece a necessidade de cada um, Senhor. Então fale conosco nesta noite. A Tua palavra, Senhor, é o nosso sustento, é o alimento da nossa alma, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se faltou alguma coisa, supre pelo amor de Teu nome, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos, Te rogamos em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, que é bendito e eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.
Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, agora nosso irmão Eliel, por gentileza, virá aqui para ler uma carta, na verdade, ou seja, uma explicação, principalmente para os irmãos do ministério. Então, todos os irmãos do ministério que estão nos ouvindo, prestem bem atenção com respeito às datas das próximas reuniões. Tem uma explicação bastante clara para todos. Deus seja louvado. Amém. Esclarecimento aos irmãos do ministério. Reuniões regionais ministeriais, RRM. Esclarecemos aos nossos irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores de todo o Brasil, que, conforme deliberado pelo Conselho dos Anciães mais Antigos do Brasil, reunido em 23 de julho passado e publicado na Circular 61, na área de acesso restrito aos irmãos do ministério, no site da congregação, foram autorizadas as retomadas das reuniões regionais ministeriais. Essa reunião, por definição estatutária, delibera assuntos de ordem espiritual e administrativa de cada região legalmente constituída. É isso que diz o nosso estatuto. Somos subdivididos em diversas regionais. Essas regionais são aprovadas pelo Conselho dos Anciães mais Antigos do Brasil. Essas regionais têm os servos de Deus que a presidem, e então elas têm essa autonomia de deliberar sobre os assuntos daquela região. Para a retomada dessas reuniões, deve ser observada a legislação sanitária em vigor e liberdade oferecida pelas autoridades. Essa retomada está a cargo dos irmãos que presidem as diversas regionais do Brasil. A reunião anunciada para ser realizada em São Paulo, no dia 17 de agosto, segunda-feira próxima, às 19h30, é a reunião regional ministerial RRM São Paulo, da administração da capital, com a presença dos irmãos anciães e diáconos que pertencem a essa administração. São um pouco mais de 460 casas de oração que pertencem à administração São Paulo e estão distribuídas pelos 10 setores que formamos aqui na capital de São Paulo. Considerando-se os atuais protocolos de segurança, o espaço disponível ficou bem reduzido, de forma que os anciães e diáconos que pertencem a outras regionais, mesmo sendo de municípios da Grande São Paulo, ou do interior do estado, ou de outros estados, bem como os cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores da capital, da Grande São Paulo, do interior e outros estados do Brasil, não devem comparecer a esta reunião. Aguardem instruções do Conselho Ministerial da vossa região, com deliberações a respeito. Isto é, irmãos, como as regiões têm essa autonomia estatutária, cada uma delas vão se reunir conforme as condições que as autoridades o permitirem e as condições
da igreja que possa receber. Nós temos recebido já alguma circular, está no nosso mural, no nosso site. Mensalmente, no primeiro sábado de cada mês, às 14 horas, nós teremos uma reunião de ensinamentos ministerial para todos os cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores do Brasil, de maneira que os servos de Deus não ficarão sem reunião. Reunião do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. A reunião do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, realizada na 4ª semana de cada mês, é apenas para os irmãos anciães previamente convocados, que costumeiramente já frequentam essa reunião. Nesse mês de agosto, será no dia 27, quinta-feira, às 14 horas. Esta reunião, ela acontece mensalmente aqui na Congregação do Brás, com irmãos de diversas regiões, de diversos estados do Brasil. Normalmente são irmãos mais antigos que se reúnem para atender às necessidades da obra de Deus em todo o país. Esta reunião ela já acontece há muito tempo, mas também por conta da suspensão das reuniões, elas também passaram a não acontecer. E agora ela está sendo retomada. São somente os anciães que já previamente, em meses ou anos passados, foram autorizados a estar, é somente para esses essa reunião. Também lembramos aos irmãos do ministério que frequentemente visitem o nosso site, na área restrita aos irmãos do ministério, conforme indicado no menu da tela inicial, ou no endereço www.congregaçãocristanobrasil.org.br/restrito/circular, para estarem informados a respeito de instruções e orientações que dizem respeito exclusivamente ao ministério. É uma área restrita dentro do nosso site, que com os cartões dos caros irmãos, os números de registro do servo de Deus, eles podem acessar e ali são disponibilizadas circulares, instruções e orientações. Esses assuntos estão ali guardados. Então, mais uma vez, irmãos, ratificando o assunto, lembramos que a reunião anunciada para segunda-feira, dia 17, às 19h30, é a RRM São Paulo, Reunião Regional Ministerial da capital de São Paulo, com a presença dos anciães e diáconos e os irmãos administradores que pertencem a essa administração. Os irmãos da Grande São Paulo, nós temos mais 4 regionais: Guarulhos, Osasco, Santo André e Embu das Artes. Oportunamente, a Grande São Paulo será instruída sobre as reuniões nas suas regiões. Lembramos mais uma vez que, por conta do protocolo de segurança, o espaço ficou bastante reduzido. E os irmãos, então, entendendo isto, pedimos a gentileza de anciães da Grande São Paulo, do interior ou outros estados, não virem para cá, para que não criemos alguma situação adversa. Nós temos muitos vizinhos, estamos com um número bem limite, anciães e diáconos da capital, irmãos, é um número já elevado, e nós deveremos fazer esta reunião no salão principal, onde são realizados os cultos da Congregação do Brás, para podermos atender às regras e os protocolos da segurança. Mais uma vez lembramos aos irmãos que não são anciães, não são diáconos, não são da capital de São Paulo, não compareçam, por gentileza, irmãos. Esta reunião é somente para anciães e diáconos da capital de São Paulo.
nós faremos ainda hoje publicar neste lugarzinho que eu disse para os irmãos, nessa área restrita, que os irmãos podem acessar pelo menu, os irmãos encontrarão essa circular ali disponível. Certo? Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus, permaneçamos nesta boa comunhão. O Senhor nos enviará a sua bendita palavra, os conselhos que Ele guiará nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Vários servos de Deus a quem o Senhor revela a palavra, obedeça, irmãos. Glória a Jesus, Santo. Glória. Glória. O novo. Glória. Antônio. Passo. Mais servos de Deus. Irmãos. Gilberto. Maria. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra que o Senhor tem nos mostrado no livro do Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios, no capítulo 3. Livro do Eclesiastes, que quer dizer o pregador, capítulo 3, alguns versos que o Senhor nos mostra, irmãos. Diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Até aqui a leitura, irmãos. Amém. Queridos irmãos, sabemos que este livro do pregador, o livro do Eclesiastes, foi escrito por Salomão, como no início está escrito
que foi o rei, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. E quem foi rei, sendo filho de Davi, e que reinou em Jerusalém, foi justamente Salomão. E sabemos que Salomão foi escolhido por Deus, irmãos, para esta missão, para esta obra, na nação que Deus amou, na nação que Deus escolheu por seu povo, que foi a nação de Israel. E vemos, irmãos, que Salomão era muito novo na idade, quando caiu sobre ele o peso desta tão grande responsabilidade de reinar em Jerusalém. Mas ele, irmãos, na primeira vez que fez adoração pública como rei, naquela época a arca estava num determinado lugar, Gibeão, salvo erro. Ele foi até onde estava a arca do concerto, e ali ele fez uma oferta muito grande, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade. Porque as coisas de Deus, irmãos, Deus se agrada em ver cada um buscar servi-lo de acordo com a sua capacidade. Por isso ele chamou a atenção dos discípulos para a oferta da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, mas deu tudo o que tinha. E também Deus amou, vendo Salomão, o que fez, irmão, dentro da sua capacidade, uma quantidade de holocaustos muito grande. E naquela noite, numa revelação, ou que seja um sonho, irmão, mas era um sonho divino realmente, como uma revelação, Deus aparecendo para ele disse: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê e eu vou te dar. E era Deus falando, irmãos. Portanto, Salomão podia pedir o que quisesse: material, riqueza, um reinado esplendoroso, ser famoso, ter uma vida longa. Mas Salomão pediu: Senhor, tu sabes que eu assumi o reino, uma responsabilidade tão grande, e que meu pai procurou te agradar, e meu pai foi um rei que teve um bom reinado, e agora eu, quem sou eu? Eu preciso de sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor, para governar esta nação, este povo, que é o teu povo, para que eu saiba sair das situações e das causas no meio do teu povo, e que eu saiba entrar também. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra, irmãos, Deus é onisciente, mas Ele nos deu liberdade de pensar, irmão, e nos fez semelhante a Ele. O ser humano é um pequeno Deus. Deus se admirou. Salomão, não me pediste ouro, nem prata, nem riqueza, nem honra, nem posição, nem a morte dos inimigos. Porque, irmãos, sábios que houveram aí, e que hoje serve de livro de cabeceira para políticos e para grandes, são os conselhos que foram dados para quem assume o comando de uma nação, se torna um príncipe, se torna um rei. Um dos conselhos deste, que não vou citar o nome, irmãos, mas é livro de cabeceira para muitos, é tirar do caminho inimigo, de qual não importa os meios, nem que for para, enfim, irmão, é para livrar de inimigo.
E Deus disse isto: Salomão, você não me pediu a morte dos teus inimigos, mas me pediu sabedoria, Salomão. Eu vou te dar o que você pediu. E o que você não pediu, eu te darei também. Glória ao nome do Senhor. Riqueza, honra, paz no teu reinado. Glória ao nome do Senhor. Eu te abençoarei grandissimamente. Irmãos, é a palavra que o Senhor manda para nós hoje, que nem imaginava de entrar o Senhor trazer nesse início esta parte. Mas olha, irmãos, cada um que aqui está e quem está ouvindo esta palavra, peça a Deus sabedoria na tua vida como um servo de Deus, no teu trabalho, na tua vida como um pai de família, como uma mãe de família. Você, jovem, que também como Salomão tem aí a vida toda pela frente, peça a Deus sabedoria. A sabedoria verdadeira é Jesus Cristo. Ele virá habitar no teu coração, te guiará, te abençoará, fará próspera a tua carreira e te livrará do mal também. Então, irmãos, este Salomão, que depois realmente não houve, nem antes dele e nem depois, pessoa tão rica, tão pacífica, tão sábia, a não ser Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: a rainha do meio-dia, do meridione, do sul, fez uma viagem tão longa para ouvir e ver o reinado de Salomão, a sua sabedoria. E eu vos digo, eis, aqui está, que era ele, quem é maior do que Salomão. Glória ao nome do Senhor. Era o Filho de Deus, era a personificação da eterna e verdadeira sabedoria, que sobre Salomão coube uma pequena parcela, mas a totalidade estava em Cristo. E Cristo pode dispensar para nós, irmãos, a sabedoria. E se tem algum servo de Deus ouvindo esta palavra, que está diante de alguma causa difícil, que o irmão não sabe como proceder, que rumo tomar e o que fazer, permita a Deus que esta palavra seja como um orvalho celeste, que caia sobre a face da terra, e que uma partícula, uma gotícula, caia na cabeça de cada um, a começar de mim. Glória ao nome do Senhor. Que haja sabedoria em nós, irmãos, para poder sair e entrar no meio do povo de Deus, que é o povo que custou o sangue de Cristo. Então, dentre tantas coisas que estão nos provérbios, que foi escrito por Salomão também, e aqui do pregador, o Senhor trouxe esta parte, irmãos, deste capítulo 3. Há um tempo determinado por Deus para tudo e para todas as coisas. Então a irmã, o irmão que orou e perguntou: Senhor, até quando? O Senhor te diz: não há tempo bom que nunca termine, mas também não há tempo mau que nunca se acabe. Glória ao nome do Senhor. Há um tempo determinado por Deus para cada coisa, e bem-aventurado aquele que em todo o tempo, seja ele de dor, de lágrima, mal, não se esquece de Deus. Na bonança, o Senhor também virá na tua vida e não te desamparará.
E aquele que na bonança não se esquece de Deus, o Senhor é um socorro bem presente no tempo da angústia. Irmão, quantos que se perderam porque não souberam administrar o tempo. Alguns, no tempo da juventude, do vigor, da saúde, se esqueceram de Deus. Depois, no tempo da enfermidade, da velhice, da angústia, busca a Deus. Deus é misericordioso, não rejeita quem o busca, mas lembra-te de uma coisa: aquele que no tempo do vigor físico, da juventude, não se esqueceu de Deus, o Senhor não te desampara na velhice, na enfermidade, na lágrima. Glória ao nome do Senhor. Ele passará contigo pelo vale da sombra da morte. E aqui, irmãos, é impossível, o tempo não nos permite, ver cada situação, que há um tempo bom, mas há um tempo ruim. Há tempo de nascer, mas há o tempo de morrer. Há tempo de plantar e há o tempo da colheita. Há tempo de rir, mas há o tempo de chorar. De modo que, como uma longa estrada, irmão, tem subidas, montanhas, tem vales, tem hora de sol, calor, tem momento de frio, de chuva. A nossa vida, a nossa carreira da vida terrena, irmãos, tem tudo isto. Mas bem-aventurado quem em todo tempo não se esquece do Senhor. E lembra, irmão, o que você planta, porque vai colher. Não se esqueça do Senhor na alegria, no sorriso, no momento de saltar de prazer, porque Ele não te deixará na hora do pranto, do luto, da lágrima. Ele será um consolo e uma sombra à tua direita. Glória ao nome do Senhor. Portanto, há tempo para tudo, irmão, mas há o tempo determinado por Deus para terminar essa pandemia. Há o tempo determinado por Deus para voltar a alegria no coração enlutado. Glória ao nome do Senhor, porque tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de rir também. Há o tempo de rasgar, mas há o tempo de costurar. Cozer, este cozer aqui com S, não é de cozinhar, é de costurar, de restaurar. E Deus é capaz de fazer uma costura, uma emenda, que ninguém enxerga a cicatriz. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe alguém: Senhor, eu estou com o coração partido, estou com o coração despedaçado, rasgado. O Senhor costura e ninguém vê cicatriz. Glória ao nome do Senhor. Há o tempo de falar, mas há o tempo de ficar calado. Que Deus nos dê a luz. A irmã, o irmão que tem os filhos, crianças e adolescentes e jovens, o Senhor vai te dar a sabedoria de falar na hora certa, mas de calar também, e respeitar o direito do adolescente, respeitar o direito da criança, respeitar o direito do jovem. O Senhor vai guiar para você falar na hora certa,
porque a palavra falada fora de hora pode atrapalhar até um plano de Deus, mas a palavra certa, dita na hora certa. Irmão, tem uma comparação linda em Provérbios. É como maçãs de ouro servida numa bandeja de prata. Glória ao nome do Senhor. Ou servida ou exibida, porque na verdade não é para comer, é para um enfeite, é para enfeitar uma mesa real. Imaginem, irmãos, uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Assim são as palavras faladas na hora certa. E aqui diz a palavra, irmão: há o tempo de falar, mas há o tempo de ficar calado. Irmãos, José, quando viu os irmãos deles na fila dos estrangeiros, porque os egípcios eram autorizados a pegar nos armazéns a comida com os gerentes, com quem estava ali para administrar os armazéns. Mas quem não fosse egípcio, que fosse de outra nação, e viesse pedir por misericórdia para comprar trigo, tinha que falar com o governador. E quando ele viu na fila dos estrangeiros os irmãos dele, irmãos, imagina o coração de José. Que vontade de falar, de abraçar, de dizer: eu sou José. Mas não era hora, era tempo de calar. Então ele usou de intérpretes, que em egípcio falava com eles, e eles respondiam para o tradutor em hebraico. Mas José não precisava do tradutor, ele podia falar diretamente, mas não era a hora. Irmão, tem hora de falar, mas agora é a hora de calar. Glória ao nome do Senhor. Mas chegou a hora de José falar. Quando o menino Moisés, dentro daquela arca construída ali pela mãe, e que na borda do Nilo, entre os juncos, ela deixou e não teve coragem de continuar ali, foi embora para casa e disse para Miriam: você fica aqui. Miriam era uma adolescente, pois dá a entender pela palavra que era cerca de 11, 12 anos mais velha que Moisés. Miriam ficou por ali para levar a notícia para a mãe. Se um crocodilo do Nilo, farejando o cheiro da carne tenra de um menino, viesse ali e o levasse para o fundo d'água, ou um soldado, ouvindo o choro, viesse ali e tirasse a vida, deduzindo que era um menino hebreu, Miriam estava aguardando, e viu a princesa com as damas de companhia descendo, e que ouviu o choro do menino, e pediu para puxar o cesto, abrir, e viu o rosto daquela criança de 3 meses de nascido, bonito, mesmo chorando, bonito. Irmão, mesmo no pranto do crente, ele é precioso à vista de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mesmo na lágrima, o Senhor olha e acha importante: meu servo, minha serva, mesmo em lágrima e provação, continua fiel à minha palavra. E a princesa achou bonito e perguntou para as moças que a acompanhavam: eu vou criar esse menino para mim. Quem de vocês sabe ou conhece uma mulher que tem criança ou teve criança recentemente
e tenho os peitos cheios de leite, para amamentar essa criança para mim, criar como meu filho. Irmão, Deus tirou da memória daquelas mulheres, moças, damas de companhia, a lembrança. E os irmãos imaginem Miriam, com a vontade de falar, irmão, mas tinha que aguardar a hora certa. Era tempo de calar, para não atrapalhar o plano de Deus. Oh, irmão, você que pediu a palavra, vou fazer, vou acontecer, vou falar e vou mostrar. Cala-te, é tempo de ficar calado. Glória ao nome do Senhor. Quando ninguém respondeu, e que por certo ela já estava saindo dali, se apresentou aquela adolescente. E certamente, irmão, a Bíblia é muito resumida, mas podemos imaginar, e com muita lógica, ela se curvar humildemente, pedir licença, eu posso falar? E foi autorizada a falar. A rainha vai te autorizar a falar. Aquela que reina entre nós é a palavra do Senhor. Vai chegar a hora que o Senhor vai dizer: fala agora, e é a hora de falar. E ela, autorizada a falar, ela disse: eu conheço alguém. Eu ouvi a senhora perguntando. Eu conheço alguém que tem bastante leite para este menino. Era a mãe dela, era a mãe do seu irmão. Glória ao nome do Senhor. E foi ela quem guiou, e a mãe aguardando, irmão, certamente, uma notícia muito triste. Ouviu talvez a melhor notícia da vida dela. Foi pago o salário para ela amamentar o próprio filho. E que deveria ter, irmão. Também ninguém vem me perguntar onde que está escrito, porque não está escrito. Mas é lógico, se ali estava, irmão, futuro estadista do Egito, e filho da princesa que era herdeira, tinha segurança dia e noite, tinha comida da melhor do Egito, e tinha o dinheiro para a mãe cuidar do próprio filho. Irmão, aquilo que parece que está perdido, o Senhor resgata. Aquilo que parece que não tem jeito, o Senhor tem o jeito na hora certa. Então, irmãos, a palavra hoje é esta: há uma agenda traçada para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. O irmão pode ser, e temos muitos irmãos que são até autoridades, que têm muita responsabilidade, que têm apontamentos e que têm agenda para o mês de setembro e outubro, dia tal, tantas horas, tal coisa, e cada um tem a sua agenda, seja ele um advogado, um médico, ou um comerciante, ou alguém que viaja, tem os apontamentos. Mas saiba que aquele que conhece o futuro já tem a tua agenda traçada, a minha agenda, a agenda de cada um de nós. E no verso 24 do capítulo 20 de Provérbios, está escrito assim: os passos do ser humano, do homem no sentido de ser pessoa humana, os passos do homem são guiados por Deus. Como pode o homem entender o seu caminho? Pois não é ele que traça, irmão. Quem dirige os passos teus e meu e de todos é o Senhor. Por isso descansa diante desta palavra. Deixa a tua causa na mão de Deus. Ele te guiará.
a hora de falar e a hora de calar, Ele te fará sentir, te fará saber. Cuidado com o que você planta, porque a colheita virá. Quem planta amor e paz, misericórdia e perdão, colherá molhos com abundância. Quem plantar ódio, divisão, inveja, dissensão, calúnia, vai colher com abundância, e muitos não suportará a colheita. Que Deus tenha misericórdia. E diz aqui a palavra, irmão, que Deus determinou um tempo para todas as coisas. E aquilo que é o tempo de Deus é formoso no seu tempo. E é verdade, irmãos. Os últimos versos do capítulo 8 de Gênesis, os 2 últimos versos, depois que Noé terminou o dilúvio e Noé fez um holocausto, Deus se agradou, e está escrito desta forma, depois leiam em casa, Gênesis 8, os 2 últimos versos do capítulo. Deus disse: não derramarei mais a minha ira sobre os habitantes da terra. Estabeleceu o juízo. Isso vai ser no final. Não destruirei mais a terra. E estabeleço que, enquanto a terra durar, sementeira e colheita, calor e frio, as estações do ano, chuva e sol, dia e noite, não acabarão. E aqui está escrito, irmão, tudo Deus fez formoso em seu tempo, mas tudo aquilo que é fora do tempo fica feio, irmão, perde a formosura. Então uma criança de 2, 3 aninhos, pegando uma caixinha e fazendo de conta que é um ônibus, que é um caminhãozinho, e imitando o ronco de um motor, quem vê a criança fazer isto, acha bonito e ri, um riso de amor por aquela criança. Mas se um adulto, uma pessoa idosa, fizer o mesmo, todos vão ter dó. Está perdendo o juízo. Por quê? Porque está fora do tempo. Para a criança é formoso, mas para um adulto é feio. Então analisa bem a tua vida, irmão. Analisa bem a tua vida. Se você está no tempo da tua juventude, sirva a Deus e busca o temor de Deus. Se é o tempo do irmão criar família, seja um homem responsável, uma mulher responsável, tenha o teu trabalho, cumpra com as tuas obrigações. Se é uma pessoa já idosa, não te envergonhe dos teus cabelos brancos e das rugas e da idade. O irmão é um velho formoso, a irmã é uma velha formosa, porque tudo Deus fez formoso no seu tempo, e tudo que for fora do tempo perde a beleza e perde a formosura. Conforma-te, irmão, com o que Deus te preparou, conforma-te com a idade que veio sobre ti, conforma-te com o tempo determinado por Deus na tua vida, e sirva a Deus em todo o tempo, porque aqueles que forem servidores iniciará um tempo eterno, onde as estações
e onde as sucessões de dia e noite, de verão e de inverno, de calor e de frio, deixará de existir, porque tudo será luz, tudo será eterno, e entrará na eternidade, irmão, quem em todo o tempo do seu caminhar procurou servir a Deus. É a palavra. E o irmão que perguntou, mas e a minha prova? O tempo dela está chegado também. Glória ao nome do Senhor, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos unidos a agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Altíssimo Deus, graças nós te damos pelo dia que tu nos deu, nos guardou, nos abençoou e nos ajudou, Senhor. Ao chegar à noite, preparaste o nosso coração para podermos participar desse santo serviço de culto, a qual a nossa alma está sentindo a tua presença gloriosa. Te damos graça pela presidência, por tudo que foi feito, os que trabalharam a favor deste culto. Te damos graça, Senhor, que o teu povo, pouco número são aqui, mas espalhado nesta terra, neste país nosso, até outros países, estão glorificando o teu nome, porque a mesma presença que está aqui, está nos vossos corações lá. Estamos nós como passarinho, na hora em que a mãe traz a comida para nós se alimentar. E depois de alimentar, nós estamos dando glória ao teu nome. Te damos graça pela boa presidência que deste ao teu servo. Te damos graça pelos músicos, pelas organistas, pelos teus servos que trabalharam com carinho e com amor para esse culto online, para ser transmitido em todo o local da nossa nação e as demais. Te damos maiormente graça por esta gloriosa palavra. Ela nessa noite nos mostrou, nos revelou a tua vontade na nossa vida. Fez-nos saber que tu é Deus sobre todas as coisas e que a tua palavra já está trabalhando na nossa vida. Pode ser o lugar mais humilde que está ouvindo esta palavra. Tu já está trabalhando, Senhor. E ao amanhecer o nosso dia, a nossa alma vai alegrar diante da tua presença, porque mais uma vez tu falou com as nossas almas. Te damos graça por tudo, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é bendito e eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Chamemos outro hino. O hino 364. 364. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia. Deus queira nos abençoar a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os benditos conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém.